Boa tarde, alunos da Escola Clodoaldo Gomes. Mais uma aula de língua portuguesa e aqui quem fala é o professor Valdemir Melo. Hoje a gente vai ter uma aula sobre sujeito e predicado, né? Professor, qual é a função do sujeito? O que é o sujeito e o predicado? Olha só. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. É em torno desses elementos que a oração são estruturadas, ou seja, toda oração tem que ter o sujeito ou o predicado, não é? São termos essenciais, aquilo que compõe a oração que não pode faltar. Então, qual a função do sujeito e do predicado na oração? O sujeito é o termo pelo qual se diz, se declara alguma coisa, se fala sobre ele. E, por sua vez, o predicado é essa declaração que é feita acerca do sujeito, né? E o predicado, geralmente, ele está em torno de um verbo. Olha o exemplo. A pandemia trouxe muita mudança na sociedade. Em vídeos futuros, a gente vai ver aula sobre tipos de sujeito. Mas por hoje vamos ver lá como é a posição do sujeito e do predicado e qual a função deles. Olha só, o sujeito geralmente aparece no início da frase, mas isso não é uma obrigatoriedade. A frase ela segue uma ordem, que é o sujeito, o verbo e o complemento, que seria uma ordem direta. O sujeito, quando aparece no início da frase, a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó, a pandemia trouxe mudança na sociedade. Quem é a pandemia é o sujeito. E o que é que se declara sobre a pandemia? Que ela trouxe mudança na sociedade, sendo aí o predicado. Veja o exemplo 2. O sujeito pode aparecer depois do verbo também, que seria a ordem direta. Trouxe mudança na sociedade, a pandemia. Veja que o sujeito está lá no finalzinho da frase. E no terceiro exemplo, não menos importante, o sujeito também pode aparecer no meio da frase. Trouxe a pandemia mudança na sociedade. Ok? Então, ó, eu queria que vocês agora pausassem o vídeo e fizessem a atividade desse exercício. Identifique o sujeito e o predicado das orações. Letra A. Pediram os meninos muito dinheiro por aquele equipamento. B. Ontem eu adoeci na aula de filosofia. C. A tapioca tem vários recheios. D. Gastam muito dinheiro na educação dos filhos, os pais. E letra E, não menos importante, é urgente diminuir a produção de lixo. Ok? Gente, uma boa atividade para vocês, uma boa semana. Qualquer coisa, manda um e-mail para o professor com alguma dúvida. Um grande abraço e até lá.